Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês o porta-papel do nosso jogo de banheiro Doce Infância. Eu fiz esse jogo para vocês já faz algum tempo, né? Mas aí eu não consegui finalizar, fazer o porta-papel e atendendo a pedido de vocês eu consegui concluir. Esse modelinho, gente, ele é para 3 papéis, tá? 3 rolinhos de papel, mas se você quiser fazer com 2, você também consegue, é só diminuir a quantidade de square. E ele ficou uma graça. Olha aqui na parte do avesso. Ó, as laterais ficaram dessa forma e aqui na parte do avesso. Ele é bem simples de fazer, aqui eu mantive, né, a telinha tradicional, só passei o picô aqui nas laterais e também adicionei uma argolinha acrílica para que a gente possa pendurar, né? E olha, gente, ficou muito fofo, vai combinar muito bem aí com o jogo de banheiro Doce Infância. As cores que a gente usou é as mesmas cores que utilizamos no tapete, como está aqui na fotinha, tá? Ai, Vanessa, quantidade de material. Bom, gente, é bem pouco. Então, se você tiver sobra de azul, sobra do rosinha, porque o azul, ó, é só aqui e o ladinho, tá? O resto você vai usar tudo no natural, verde é pouco também, e o acabamento aqui que vai ser do rosa quartzo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo toda a listinha de materiais. Eu acredito que com a sobra que você tiver em casa, você consegue confeccionar, belezinha? Para confeccionar o barroco fio 6, nós vamos utilizar a agulha 3,5 da Círculo e tesoura para remate, certo? Você também vai precisar da fita de cetim, essa que está aqui, ó, para fazer esse detalhe. Mas é opcional, se você não quiser, não tem problema, ok? Então, é isso, todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Vamos lá para nossa aula? Ok, pessoal, para iniciar o nosso porta-papel, nós vamos iniciar com o anel mágico. Quem não quiser fazer o anel mágico, pode fazer o total de 6 correntinhas e fechar, tá? E vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura, volta dentro do círculo e trabalhe mais 3 pontos altos. Assim, nós vamos ficar no total de 4 pontos, contando com as 3 correntinhas. Vou fazer 2 correntes, volto dentro do mesmo intervalo e trabalho mais 4 pontos altos. Novamente, 2 correntes, volta dentro do anel e acrescenta novamente 4 pontos altos. Nós vamos fazer 4 grupinhos com 4 pontinhos altos. Terminou o seu quarto grupinho, você vai fazer 2 correntes. Quem fez o anel mágico vai fechar o anel, deixa o fiozinho para frente para a gente utilizar para passar a pérola. Venha na terceira correntinha e prende com ponto baixíssimo e trava o fio. Aí, você acerta tudo certinho para ficar um quadradinho, tá? Dessa certa. Agora, nós vamos entrar com verde para passar em volta aqui desse motivo. Entra em um desses intervalos e passa aqui o fio. E vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Volta dentro do mesmo intervalo, acrescenta mais 2 pontos altos, ficando com 3 com as correntinhas. Vamos fazer 2 de separação, volta no mesmo intervalo e acrescenta mais 3 pontinhos altos. Aqui a gente está fazendo como se fosse o leque, 3 pontos, 2 correntes, certo? Nós vamos trabalhar esse mesmo leque nos 4 cantos, tá? Vai ficar outro quadradinho. De separação, nós vamos colocar 2 correntes. Então, você vem para o próximo e vai fazer a repetição desse leque novamente. Ok? Para eu vir para o outro canto, eu trabalho 2 correntes, dou uma laçada e venho aqui e faço a mesma repetição. E assim a gente vai completar toda a volta da nossa peça. Finalizando aqui, então, o meu quadradinho, faço 2 correntes, venho aqui, ó, onde iniciamos, na terceira correntinha, e prende com baixíssimo. E trava o fio pra gente dar sequência agora com
o barroco natural. Pessoal, nós vamos precisar de 3 motivos iguais a esse, para quem for fazer um porta-papel com 3 bases, tá? Se você quiser fazer só com 2, você vai trabalhar 2 motivos iguais a esse, tá bom? Então, legal, assim como no tapete a gente tem o rosa e o azul, você pode intercalar. Eu fiz da seguinte forma, ó, eu fiz um rosa, o azul no meio e o rosa aqui, tá? Seguindo a ordem lá do tapete. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui... O legal é a gente deixar esse fio e esse daqui para a gente poder fazer o arremate final, tá bom? Então, nós vamos vir já aqui com o nosso barroco natural. Vamos entrar aqui em qualquer cantinho. Entra. Inicialmente, eu vou fazer como se fosse um pontinho baixo e vou subir aqui 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E dentro desse intervalo, eu vou trabalhar 3 pontos altos, que vai se tornar 4, contando com as correntinhas iniciais. Vamos fazer 2 correntes, volta no mesmo intervalo e coloque mais 4 pontos altos. Tá um pouquinho apertado? Vai ficar um pouco apertado, mas é assim mesmo que vamos fazer. Dessa forma. Feito então os 4 pontos, nós vamos fazer aqui uma correntinha, vem aqui, ó, no primeiro intervalo, que separa um leque do outro, adicione novamente 4 pontos altos, 2, 3 e 4. Uma corrente de separação, vem aqui para o seu canto e vai fazer a repetição do leque. Lembrando que esse leque são 4 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 4 pontos altos, tá? Dessa forma, e assim você vai dar a volta toda aqui nesse motivo. Cheguei aqui no final, trabalhei toda a volta, ó, vou finalizar aqui junto com vocês, fazendo uma corrente, vem aqui, ó, bem na pontinha do leque e trava o fio. Pessoal, eu vou estar arrematando, ou você pode caminhar com ponto baixíssimo até aqui o leque. Como eu preciso fazer um aumento nesses square, então a cada vez que você for fazer um, você vai seguir dessa forma. Se você quiser iniciar aqui, ó, pelo meio do leque, não tem problema, é melhor ainda, porque aí você não precisa arrematar o fio para seguir adiante. Como eu tenho aqui, ó, esse square, ele não é tão grande, ele não vai cobrir totalmente, ó, a largura que eu preciso até a metade do rolinho do papel. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma carreira aqui embaixo e outra carreira aqui em cima, ok? Para que dê certinho, ele não fique pequeno. Então, eu vou entrar aqui em um desses lugares, passo o fio e vou colocar aqui, ó, um baixo, travo bem e vou subir 2 correntes. Dentro desse leque, eu vou trabalhar apenas 3 pontos, contando com as correntinhas iniciais. Faço uma corrente de separação, já que nesse intervalo eu vou trabalhar 4 pontos. 3 e 4, certo? Uma corrente. Vem no próximo e adiciona 4 pontos novamente. Certo? Faço uma corrente, venho aqui no cantinho desse leque e adiciono 3 pontos altos. Não estou colocando 4, porque senão vai ficar muito largo essa carreira, e não é o que a gente quer. Certinho, pessoal? Agora, eu vou estar aumentando mais uma carreira aqui, porque pelo que eu estava analisando, apenas uma carreira, ele não chega no meio, tá vendo? Ele não chega no meio, então, eu vou ter que acrescentar 2 carreiras desse lado e 2 desse lado, tá? Então, nós vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Vira o trabalho. Você vai vir aqui, ó, no próximo intervalo e vai adicionar 4 pontos. 1,
2, 3 e 4. Ficando assim. Eu coloquei apenas 3 correntinhas, tá? Porque aqui, ó, só vai vir um ponto baixo depois. Novamente, uma corrente, vem no próximo intervalo e vai adicionando aqui os 4 pontos. Essa carreira, você vai observar que ela vai ficar no avesso, mas ela não vai aparecer na frente do porta-papel, porque vai ser bem a carreirinha da emenda, tá? Então, podem ficar tranquila. Vamos finalizar aqui com 4 pontos. Vem aqui no primeiro pontinho, ó, que é onde a gente fez as 3 correntinhas, entra na terceira e faz um ponto alto. Tá? Ficando dessa forma. E vira aqui pra frente. Essa parte é o aumento, tá? Dessa forma aqui que vai ficar. É bom sempre a gente tá medindo. Olha, agora eu vou acrescentar mais 2. Ele vai alcançar aqui o meio do porta-papel que eu preciso. Ele precisa que ocupe essa parte aqui, ó, bem no meio, tá? Porque uma parte fica à frente e a outra fica a telinha atrás. Arremato o fio, faço o nozinho tradicional e aqui, ó, fizemos na parte de cima. Agora, você vai repetir esse processo aqui na parte de baixo. É só virar a peça, passa a agulha, já vai escondendo esse arremate, ó. Faz um ponto baixo e suba 2 correntes equivalente a um ponto alto. Lembrando que aqui nesse primeiro canto, a gente faz 3 pontinhos. Uma corrente, próximo intervalo, 4 pontos, tá? Então, você vai repetir tudo que eu ensinei aqui, você vai repetir nessa lateral. E eu já volto com vocês, certo? Agora que eu já trabalhei aqui a minha outra parte, novamente eu vou estar arrematando esse fio. E aqui eu tenho o meu primeiro square com um aumento na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou reservar ele e agora eu vou buscar o azul, na tonalidade azul. Todos esses arremates nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Separa ele ali. Aqui eu já tenho o azul pronto, eu vou fazer o mesmo processo. Só que ao invés de eu fazer o aumento dos 2 lados, você vai fazer o seguinte: vai repetir tudo que a gente trabalhou, vai fazer aqui, ó, um lado, um aumento, iniciando primeiro pelo square, em volta, vai fazer o seu primeiro aumento, e o segundo, você vai fazer a primeira carreira, deixa eu virar assim, você vai fazer a primeira carreira, quando for fazer essa segunda, terceira assim, né? Vocês me esperam, que é nela que a gente vai fazer a união nesse square que tá pronto, belezinha? Então, vamos lá fazer o nosso segundo square da mesma forma, porém, na última carreira, vocês não façam, me aguardam aqui no início. Certo, gente? Trabalhei aqui, ó, fiz o meu aumento dessa parte e aqui o aumento dessa parte. Eu fiz o seguinte, trabalhei só a primeira carreira, tá? Tá vendo que eu falei pra vocês a terceira? Eu conto terceira porque aqui, ó, nós temos a inicial que trabalha em volta, a segunda e a terceira. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? 1, 2 correntinhas. Você vai buscar a primeira peça que a gente confeccionou, avesso com avesso, tá cheio de arremate, gente, mas a gente vai deixá-la limpinha já já, tá? Aqui nós temos um ponto alto, você vai entrar nesse ponto alto e vai fazer um pontinho baixo, tá? Vou voltar aqui a peça, ó. Passo para o lado sem corrente, dá uma laçada, vem no intervalo aqui do azul. Vamos completar a terceira carreira dele e já unindo nessa base que tá pronta. Então, eu trabalho os 4 pontinhos altos. Agora, eu teria que fazer uma corrente para preencher esse intervalo, mas eu tô unindo na primeira base. Então, eu venho aqui, ó, no próximo intervalo, coloco um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui no intervalo onde eu vou trabalhar o meu grupinho de 4 pontos altos. Certo? Volto aqui na base, na primeira, próximo intervalo, um ponto baixo, uma laçada,
temos um intervalo aqui de 4 pontos. Certo? Volto aqui, ó, no cantinho onde eu tenho essas 3 correntes, entro dentro, faço um pontinho baixo. E agora eu venho aqui, ó, dou uma laçada aqui na pontinha, ó, eu faço um ponto alto. Não mudou nada do que a gente estava fazendo na primeira base. A diferença é que ao invés de fazermos uma corrente de separação, nós utilizamos para unir fazendo um ponto baixo no início, aqui tem um fio para arrematar, ó, no início, nos intervalos e aqui no final, tá? Chegou aqui, você pode arrematar, tá? Agora, nós precisamos da terceira florzinha. A terceira florzinha, ela vai vir abaixo do azul e você vai repetir a mesma sequência. Vai trabalhar em volta dela com o barroco natural, vai fazer um aumento de um lado completo e arrematar o fio. No segundo aumento, vai fazer a primeira e a segunda carreira, a terceira, né, contando com a base inicial aqui, você vai deixar sem fazer para poder unir, tá? Então, da mesma forma que eu uni aqui, você vai unir essa terceira flor aqui na base, certinho? Então, eu vou fazer a minha, é repetição. Se você precisar voltar o vídeo, pode voltar, ok? E já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui, eu já uni a minha terceira parte, da mesma forma que eu ensinei, uni aqui, ó, a primeira e a segunda, tá? Fiz aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntes, vou voltar aqui no pezinho para fazer a última emenda, tá? E agora, você não vai arrematar o fio, faça uma correntinha. Nós vamos trabalhar em volta dessa peça uma carreira de ponto baixo, tá? Seguida, com o mesmo fio natural. Esses arremates, gente, eu sei que incomoda, né? Mas agora, depois que a gente fazer toda a volta, a gente vai conseguir fazer o arremate para depois vir com a telinha, tá bom? Então, aqui eu tenho essas 3 correntes, ó. Eu entro, faço um ponto baixo, segundo ponto baixo. Aqui eu tenho a união, um ponto baixo na união. Aqui é o mesmo esquema, 1, 2, aqui no ponto alto também, 1 e 2. E aqui eu tenho, ó, esse leque. Você vai fazer um ponto baixo dentro do leque e um para cada ponto de base. Então, você faz 1, 2, 3, 4. Chegou aqui na correntinha? Mesma coisa. Grupinho de 4, um ponto baixo para cada um deles. Vou chegar aqui na emenda novamente para mim fazer com vocês, para que vocês não se percam quando deixar vocês fazerem sozinhas, tá? Fiz aqui, ó, quarto ponto, tá vendo, ó, dessa forma. Cheguei aqui nessa parte, tem os aumentos, ó, um dentro do leque, 2 para esse ponto, ó, 1 e 2. Após isso, eu tenho essas 3 correntes, eu vou já aproveitar esse fio, vou segurar e fazer 2 pontos baixos aqui, já vou escondendo o fio para facilitar a hora do arremate. Aqui eu tenho a emenda de um square para o outro, um baixo na emenda, e aqui o mesmo processo. Para cada ponto, são 2 pontos baixos, esses pontos da lateral, tá? Certo? E aqui, ó, é ponto comum, né? Eu entro dentro do leque, faço a repetição e um ponto baixo para cada pontinho de base, inclusive a correntinha de separação. Então, você vai descer até chegar aqui no finalzinho, eu já retorno com vocês. Certinho, cheguei aqui no final, aonde eu vou fazer a viradinha para trabalhar esse lado. Então, aqui nós temos a ponta do primeiro ponto alto dessa lateral, faz um ponto baixo para ele, já pega esse fiozinho do arremate, segura para esconder. Após isso, para cada pontinho alto de base, vai acrescentando um ponto baixo e vai já escondendo o fio do arremate, tá? Tá vendo? Eu vou deixar só a pontinha dele aqui para depois eu achar ele
para eu cortar e colar. Então, ó, vem trabalhando ponto sobre ponto até o último ponto dessa lateral. Certo. Aqui nessa lateral, eu tenho as 3 correntes, ó, trabalhei até o último ponto alto. Eu vou fazer aqui para essas correntes, ó, um ponto baixo, e agora eu vou descer. Então, quando eu desço, eu tenho que colocar 2 pontos aqui desse lado, ó, 1 e 2. Aqui nesse ponto alto também, ó, 1 e 2, certo? E aqui eu volto a trabalhar de novo, um dentro do leque e um para cada pontinho de base. E assim por diante, nós vamos dar a volta toda fazendo essa carreirinha de pontos baixos, tá? E você vai seguir o mesmo esquema, tá bom? Tanto igualzinho a gente fez esse lado, você vai repetir desse outro lado e vai terminar aqui aonde iniciamos, ok? Certinho, pessoal, trabalhei toda a volta colocando os pontos baixos nas curvas também, olha. E chegando aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou arrematar o meu fio e vou reservar, que eu vou usar ele agora só para fazer a telinha, tá? E assim como no tapete, nós vamos passar uma carreirinha na cor azul para ficar combinando, né? Senão ele foge ali do modelo. Então, você pode escolher, pode ser aqui ou pode ser aqui no arremate. Eu vou pegar aqui no mesmo lugar da onde eu saí, tá? Pego a laçadinha e eu vou entrar aqui a um ponto depois da onde eu fiz o arremate. E faço o primeiro ponto baixo. Ajusto aqui os fios e para cada pontinho de base, eu vou preenchendo com um pontinho baixo na cor azul. E vou aproveitar para esconder um pouco desses fios, né? Para depois me facilitar na hora do arremate. Deixo só a pontinha sobrando. Pessoal, trabalhei aqui, ó, essa lateral com ponto baixo, chegou aqui no canto. Esse ponto aqui, ó, ele tá envolvido com 2 pontos baixos, então, eu trabalho um para cada um, e aqui na viradinha, ó, eu tenho esse que já vai ficar bem no cantinho da virada. Eu coloco 2 pontos no mesmo lugar, tá? E o seguinte, a gente vai trabalhar um ponto para cada pontinho de base. Então, nos 4 cantos, né, da nossa peça, você vai fazer essa repetição, tá? Para que fique bem uniforme e não fique, né, repuxando o nosso trabalho. Se faltar ponto, ele vai repuxar. Se colocarmos pontos demais, ele abre, né? Olha, cheguei aqui, ó. Trabalhei em cima do ponto baixo do último ponto alto, só que eu tenho esse aqui, ó. Então, bem aqui, eu faço 2 para poder fazer a viradinha, certo? Feito isso, é só dar sequência à sua lateral, fazendo ponto sobre ponto. Prontinho, pessoal, completei aqui, ó, toda a minha volta na cor azul. Posicionando, a gente vai ver que vai ficar mais ou menos assim, tá? Agora, a gente vai entrar com rosa para dar o acabamento, pelo menos aqui na parte da frente do nosso porta-papel, para que depois a gente consiga fazer todo o bico, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai entrar com rosa, eu vou entrar pelo um desses cantos, tá? Então, aqui nós temos 2 aumentos. Você entra no segundo, tá? Pega aqui, busca o fio, entra no segundo aumento e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos dar a volta toda na nossa peça. Vanessa, na curva tem aumento? Na cor rosa não vamos fazer aumento, tá bom? Apenas ponto sobre ponto, até a gente voltar aqui aonde iniciamos. Ok, pessoal, completei toda a volta, olha. Agora, nós vamos aqui, ó, fechar com um ponto baixíssimo, tá? E já vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Volta, ó, 2 pontinhos de base, volta no terceiro, faz um pontinho baixo, tá? 1, 2, 3 correntes, vem aqui, ó, nessas 2 laçadas. E você vai trabalhar aqui um ponto picô, ok? Novamente, vem aqui, ó, onde saímos, tá?
faz um ponto alto, uma, duas, três correntes, ponto picô. No mesmo lugar, um ponto alto, uma, duas, três correntes e o ponto picô. Vamos fazer mais um, tá? Tudo no mesmo lugar. Um ponto alto, um, dois, três, o ponto picô. No tapete, nós temos 5 pontos picô nesse bico. Como a gente tá fazendo porta-papel e ele é uma peça menorzinha, a gente vai fazer apenas com 4 picôzinhos, tá? Então, olha, vai ficando assim. Aqui ele já tá preso, porque quando a gente termina um ponto alto, o último, que é o quinto, nós pula 2 pontos de base, entra no terceiro e faz um ponto baixo. Então, a forma que eu iniciei é como se eu já tivesse feito um ponto baixo aqui, tudo bem? Mas, se ficar difícil para vocês, você pode começar do jeito que você achar melhor, tá bom? Feito isso, eu vou pular 1, 2, 3 pontos de base e vou fazer no quarto o primeiro ponto alto, 3 correntes e o ponto picô. E vou trabalhando até o teu total de 4 picôs e 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. Certo, gente? 4 picôs e 5 pontos altos. Vou pular 3 pontos de base, entro no quarto e faço um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos fazer outro aqui no canto para ficar igual. Dou uma laçada, vou pular apenas 2 pontos de base, ou 3, se você preferir, você pode pular 3 também, tá? Para ele ficar uniforme. Aqui, ó, quando dá, eu pulo 2 pontos de base, mas que nem aqui que vai sobrar um ponto, eu pulo 3. Por quê? Aqui nós temos 2 aumentos, um baixo para cada aumento. Eu sempre vou fazer o leque no segundo aumento, quando eu estiver no canto. Então, você pode, ao invés de pular só 2, pular 3, para poder chegar ali na viradinha certa do aumento, tá? Não tem problema. Você pular um ponto a mais do que o normal. O importante é cair o canto certinho. E aqui, novamente, eu vou trabalhar os 4 picozinhos e 5 pontos altos. Certo, terminou aqui os 4 picô, agora eu posso pular somente 2. 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto baixo, apenas nos cantos, tá? Que a gente tem que ficar atenta a isso. Agora, aqui na lateral, você vai trabalhar a lateral toda pulando 3 pontos de base. 1, 2, 3, vem no quarto e vai fazer aqui o seu lequinho novamente, tá? Lá no finalzinho, como eu ainda não cheguei lá, eu não sei se vai bater a quantidade de ponto. Mas se der alguma alteração, eu vou voltar e mostrar para vocês, tá? Então, enquanto isso, vocês vão fazendo e pulando 3 pontinhos de base normal para dar sequência no trabalho. 1, 2, 3. Pontinho picô, volta, faz o quinto ponto alto. Pula 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Dá uma laçada, pula 1, 2, 3 no quarto, inicia o seu leque de pontos picô. Olha, vai ficar dessa forma aqui, tá? O mesmo acabamento que temos lá no tapete. Então, vamos trabalhar essa lateral. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Certo, pessoal? Eu trabalhei aqui, ó. Então, vamos contar com o leque do canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer o de número 11. Vou pular apenas 2 pontinhos de base, porque eu observei que aqui é onde eu tenho que fazer o meu leque, tá muito próximo. Então, ao invés de pular 3, eu pulo 2 pontinhos de base, faço um ponto baixo, novamente 2 pontinhos de base, e aqui onde eu tenho um aumento, ó, no ponto baixo do aumento, eu faço o meu canto. Tá vendo que simples? Então, às vezes, pode ser que não bate a quantidade que a gente quer, mas tem como a gente ajustar, adaptar, né? Aqui também, ó, quando eu vi que já tava próximo, aqui eu pulei 2 pontinhos de base e fiz o leque. Então, é bom você estar sempre olhando, tá? Então, a gente vai dar sequência à nossa peça. Trabalhamos aqui, ó, o nosso canto. E aí, a gente vai seguir a mesma sequência lá do canto que a gente iniciou, tá? Então, é isso. Vou dar a volta aqui no meu e já volto com vocês.
Certo, pessoal? Trabalhei toda a minha volta. Chegando aqui, ó, novamente eu pulei apenas 2 pontinhos de base para poder bater. E chegando aqui, eu simplesmente prendo com baixíssimo, porque aqui eu tenho, né, eu imitei um ponto baixo prendendo aqui as 3 correntinhas. Travo o fio e corto. Bom, agora nós reservamos esse fio. Aqui nós temos a parte da frente toda pronta. Essas duas florzinhas eu já acrescentei pérola. Então, você vai acrescentar a numeração que você quiser. Aqui eu uso a número 6, tá? Ela é pequenininha, bem discreta, então não vai ficar que nem um tapete mesmo, ela fica muito discreta, então não vai atrapalhar na hora de pisar, né? Vou puxar essa parte para o lado avesso. E aqui é o mesmo arremate que eu ensino nos tapetes, tá? Do jogo de banheiro. Faço um baixíssimo, aperto e vou esconder um pouco esse fio dentro dos pontos, tá? Antes de eu cortar ele para o arremate. Passo. Então, agora, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem muito arremate para fazer. Então, o que que eu indico? Antes da gente vir trabalhar a telinha aqui em cima, a gente fazer a limpeza da nossa peça, tá? Porque assim, se a gente vir trabalhar a telinha, como que a gente vai fazer esses arremates? O certo é ir fazendo cada etapa e já fazendo a limpeza, mas como eu fui aqui fazendo bem rápido para vocês, eu acabei já indo direto. Vou posicionar aqui os papéis para a gente ter uma ideia se ficou grande ou se ficou belezinha. Como que eu vou centralizar? Para cada florzinha dessa é um rolinho, tá vendo? Ele vai se achegando aqui. Tá vendo? Dessa forma aqui que vai ficar, certo? Então, eu vou fazer a limpeza aqui da minha pele, da minha peça, e aí eu volto com vocês pra gente fazer, né, a telinha. Para fazer a limpeza, eu faço o seguinte: a maioria dos meus fios, ó, eles estão trabalhados, encaminhados, porque eu vou trabalhando com os pontos por cima, ó. Então, aqui é bem fácil, que nem aqui na florzinha que eu coloquei a pérola, eu corto o excesso e pingo um pouquinho de cola só na pontinha, tá? Só na pontinha e escondo dentro dos fios. Aqui, ó, que tá bem escondidinho, ó, eu corto o excesso. Ficou a pontinha aqui. Eu levanto ela, passo cola embaixo, ó, e com o bico mesmo eu vou assentando o ponto, ó. Aqui tem outro, tá vendo? Dessa forma, eu vou fazendo todo o arremate da minha peça. Certinho, pessoal, já arrematei toda a minha peça, ó, ela tá limpinha, sem nenhum fio. Agora, a gente vai começar a trabalhar a telinha, tá? Então, em uma dessas duas partes, você vai voltar a trabalhar com o fio barroco natural, e nós vamos iniciar aqui pela parte de baixo. Nós temos aqui, ó, o ponto que está envolvido com ponto baixo, ele tem um pontinho baixo aqui em cima. Então, você vai pegar a alcinha de trás, ó, desse ponto baixo, certo? E vai vir com o seu fio natural. Suba 3 correntinhas. Aí, em seguida, tem o segundo pontinho baixo. Você introduz a agulha pegando as duas laçadinhas de trás e faz o segundo ponto, que é um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo pontinho baixo, você introduz também e coloca um pontinho alto. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo, o outro ponto alto. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo essa telinha, tá? Pulando sempre um pontinho de base e passando aqui, ó, por trás do ponto baixo, fazendo assim, então, aqui a telinha. É um pouco difícil, porque o pontinho baixo, ele tá bem apertadinho, né? Mas é só essa carreira que é um pouquinho difícil. As demais é bem mais fácil, porque aí é ponto alto sobre ponto alto.
Certo? Cheguei aqui no cantinho, eu pulo um de base, venho aqui, ó, no penúltimo ponto baixo, coloco um. E no último, eu coloco mais um pontinho alto, para encerrar essa carreira, tá? Tá bem apertadinho, beleza. Então, aqui, ó, eu fiquei com 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos e finalizei com 2 pontos. Vou subir 3 correntinhas, viro o trabalho. E aqui, nesse mesmo ponto em seguida, né, o ponto alto, eu faço novamente a repetição, ficando com 2 pontos, 3 correntinhas, um ponto alto. Uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto, certo? E aí, você vai seguir dessa forma, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, até o finalzinho da sua carreira. A nossa telinha, ela vai seguir assim até o final. Eu vou fazer o meu e volto com vocês passando a quantidade. A gente vai estar fazendo isso conforme a medida do papel de cada um, tá? Eu estou fazendo para 60 centímetros, então eu vou passar certinho para vocês. Quem estiver fazendo de 30 centímetros, provavelmente vai dar uma quantidade menor de carreiras. Chegou no final, ponto sobre ponto, aqui temos as 3 correntinhas, faz um ponto alto pegando a terceira correntinha, certo? 3 correntes, vira o trabalho e você vai dar sequência à sua telinha. Eu vou trabalhar o meu e quando eu chegar na quantidade que eu preciso, eu volto falando para vocês, tá? Certo, pessoal? Trabalhei aqui, ó, a quantidade de 11 carreiras para poder caber aqui o rolinho do papel, tá? Eu fiz 11 carreirinhas, a partir da número 12, eu vou unir aqui, ó, na emenda de um square com o outro, tá? Então, eu vou tirar aqui. Deixa eu refazer meu último ponto que desmanchou. Certo. Vamos subir 3 correntinhas, vira o trabalho, faça o seu ponto alto, certo? Aqui nós tínhamos que fazer uma correntinha para iniciar o próximo ponto alto. Ao invés disso, nós vamos unir aqui, ó, tá? Então, como eu tô trabalhando o lado avesso, eu viro a peça aqui. Eu tenho aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo da união. Então, eu vou fazer o quê? Vou dobrar essa parte para ficar bem mais fácil. Eu dobro ela e pega essas duas alcinhas, tá? Você tanto pode entrar aqui, ó, pegando a divisão dos 2 square, 1, 2, ou prender na alcinha. Eu preferi pegar a divisão do square. Sem corrente nenhuma, eu volto aqui para minha base, trabalho um ponto alto, novamente uma corrente, no próximo um ponto alto. Agora, ao invés de eu fazer uma corrente, eu tenho aqui, ó, essa emenda. Eu entro e coloco um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto sem corrente, faço um ponto, uma corrente e novamente um ponto. Mais uma vez, sem corrente, eu entro aqui, ó, na divisão da emenda, de um square para o outro, faço um ponto baixo, volto para a base, faço um pontinho alto, uma corrente e novamente um pontinho alto. Vai dar certinho, ó. E aqui eu tenho o último, né, a última emenda. Eu entro, faço um baixo, sem corrente nenhuma, eu tenho agora aqui os 2 pontos da base para finalizar. Eu faço um ponto alto. E tenho aqui, ó, as 3 correntinhas, eu faço um ponto alto na terceira correntinha. Já vou subir 3 correntes para a próxima carreira. Aí, eu venho mostrar para vocês, olha. Essas duas laterais, elas ficam soltas e somente tem a união aqui dentro, tá? Olha, aí a gente vai colocar aqui, ó, o rolinho de papel, tá vendo? E vai ficar
né? Certinho, ó, coube certinho. Ah, Vanessa, mas o meu rolinho é de 30 centímetros. Faz menos carreira de telinha. Em vez de fazer 12 igual eu fiz, você pode fazer só 10 ou 9, tá? O interessante é ir medindo, tá bom? Então, eu vou reservar aqui. E já que eu sei que eu tenho que trabalhar 12 carreiras para unir no próximo intervalo aqui, a partir daqui, ó, eu vou fazer os 2 pontos iniciais, que são 3 correntinhas e um ponto alto. Volto a fazer a correntinha de separação, pulo aquele baixo que eu uni no square, porque o baixo é equivalente a uma correntinha, e vou sempre no ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo a telinha com uma corrente e ponto alto sempre no ponto alto, não vai se perder e colocar no ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer o mesmo esquema, vou trabalhar por 11 carreiras. Quando chegar na de número 12, eu faço a união que separa o meu outro square. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Ponto sobre ponto. Venho na terceira correntinha e coloco o último pontinho alto, ficando 2. E subo 3 correntes. Olha. E voltou aqui a ser uma telinha normal, igual aqui de baixo. Então, eu vou fazer 11 vezes. Quando for fazer, completar a de número 12, eu vou fazer a união aqui, ó, prendendo nos pontos exatamente como a gente fez nesse, tá? Da mesma forma. Prendo aqui com ponto baixo e subo novamente com a 11 carreiras e na de número 12, nós iremos unir aqui juntas, tá bom? Então, vamos lá concluir mais essa etapa. Ok, pessoal, trabalhei então aqui, ó, a minha segunda parte e a terceira. E trabalhei aqui no total de 11 carreiras. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 12, já fazendo a união aqui, tá? Da mesma forma que a gente iniciou aqui no pezinho, ó, prendendo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Então, a gente faz aqui, ó, 2 correntinhas para dar altura. Vamos pegar aqui a base pelo lado avesso. Temos aqui, ó, os pontos baixos em azul. Você vai pegar 2 laçadinhas que você conseguir e vai prender com um ponto baixo. Sem corrente nenhuma, dá uma laçada, volta aqui, ó, na base, fazendo o seu segundo pontinho alto, tá? Agora é a vez da correntinha, então, a gente vai fazer o seguinte, pula um ponto de base, vem no próximo. Se você fazer assim, ó, é até mais fácil da gente conseguir achar os 2 fios, tá? Coloca um baixo, dá uma laçada, volta na sua base e completa com um ponto alto. Então, aqui nessa telinha, você sempre vai pular um ponto de base e no próximo fazer um ponto baixo, sempre pegando as 2 alcinhas do ponto baixo da carreira azul, tá? Aí, na telinha, a gente só volta para fazer o ponto alto. E vamos fazendo dessa forma até chegar nos 2 últimos pontos. Chegou aqui no final, onde eu tenho os 2 pontos para finalizar, eu faço um ponto alto, vou fazer o último, antes passando somente as 2 primeiras carreiras. Antes de finalizar essas 2, eu já venho aqui, ó, pego as 2 alcinhas aqui e puxo, e aí eu finalizo com um baixíssimo, certo? Então, agora, nós vamos estar finalizando esse fio pra gente poder dar sequência, tá? Finaliza. Ficou bem certinho. Então, agora, nós vamos precisar da nossa argolinha acrílica. Vamos fazer o nozinho tradicional. Certo? Aqui, a gente arrematou. E eu preciso iniciar desse lado para que fique no lado direito na argola. Então, você entra aqui, ó, no primeiro ponto, busca o fio e vai trabalhar 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
vai buscar ali a sua argolinha acrílica e vai prendê-la com um ponto baixo. Feitas as 15 correntinhas e prendeu com ponto baixo, vamos descer agora com 10 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas. Você vai pular 1, 2 intervalo e no próximo ponto alto, prende com um pontinho baixo. Novamente, nós vamos subir com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta lá na argola e prende com um pontinho baixo. E desça com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, você vai olhar aqui, ó, a gente pulou 2 espaços para fazer esse, a mesma coisa, ó, 1, 2, aqui nesse ponto alto, a gente prende. Então, aqui no meio, a gente pulou 1, 2, 3, apenas aqui nessa lateral, que são 2, tá? Novamente, 10 correntes. Prende aqui na argolinha acrílica e desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, somente a primeira e a última ação 15, prende aqui, ó, com um ponto baixíssimo no último ponto. Aqui, ó, com o fio que eu terminei e esse daqui, eu vou só fazer um nozinho, que aí eu posso reservar. E assim fica, ó, fica dessa forma aqui, ó, a correinha para pendurar o porta-papel. Mas caso você queira fazê-la toda encapada, também pode, não tem problema, tá? Agora aqui, nessas duas lateral, eu vou fazer um acabamento, tá? Esse acabamento será pontos baixos. É opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Eu quero fazer para ficar bem bonitinho. Então, o que que eu faço? Com o próprio fio, eu entro aqui no pezinho, onde eu subi com as 3 correntes, e vou prender aqui o meu fio. Certinho. Já vou puxar esse fiozinho para escondendo. Então, a partir daqui, ó, eu faço uma laçada para segurar o fio. Nesse próximo intervalo aqui, ó, da próxima carreira, eu faço um ponto baixo e já aproveito para esconder esses 2 fios que tá sobrando. Eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira dessa, só que para separar cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto picô. Então, ó, eu entro, faço 3 correntinhas e prendo ponto picô. Venho na próxima carreira, um ponto baixo, 3 correntinhas e finaliza com um ponto picô. Próxima carreira, um ponto baixo. E assim por diante até eu chegar lá no finalzinho dessa lateral, tá? E vou fazendo dessa forma. 1, 2, 3 correntinhas, volta e faz um ponto picô. Certinho? Bom, pessoal, nós vamos trabalhar assim toda a lateral, tá? Esse acabamento é opcional, você coloca se você quiser, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, tudo certinho. Termino aqui, ó, eu arremato o fio e venho trabalhar essa outra lateral, para ficar as duas com o mesmo acabamento, tá bom? Depois que eu terminar, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses arremates e vou fazer a limpeza da minha peça novamente. Igual a gente fez aqui na parte, né, do desenho, nós vamos fazer aqui na parte da telinha também. E já volto com vocês com a última etapa do nosso porta-papel Doce Infância. Bom, gente, trabalhei, ó. Olha como que dá um detalhe diferente, né, quando a gente passa esse picôzinho. Aqui, eu precisaria fazer os arremates, mas eu já vim que eu quero mostrar pra vocês como que fica com os papéis, tá?
eu vou colocando aqui certinho, ó. Tá vendo? Lembrando, gente, que o crochê, às vezes, quando a gente lava, ele se achega os pontos, tá? Então, vocês ficam bem atentos à quantidade de carreiras aqui na telinha. Se fazer demais, não tem problema, que o crochê ele vai se achegar. Agora, se fizer muito apertado, aí vai ter que diminuir a metragem do rolinho de papel para poder servir. Olha, gente, que delicado que fica. E esses picozinhos deu um charme, né? Olha. Agora, temos aqui à frente, ó, o detalhe. Assim como no tapete, nós temos o laço na cor rosa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Com a fita, essa aqui é a mesma fita que eu utilizei lá para colocar no tapete. O que que eu faço? Eu pego aqui, é só um detalhe, tá? Eu pego bem aqui onde eu tenho esses pontos baixos, ó, e vou passar a fita aqui, vou puxar com agulha de crochê. Puxo aqui, olha, tento deixar a fita bem certinha, e eu vou puxar o comprimento que dê para eu fazer um laço. Então, eu dou o nozinho, eu vejo que ficou curto, eu puxo mais, dou um nozinho aqui. Pode apertar sem medo, tá? Porque é só um enfeite. E aí, eu vou fazer o meu laço. Você pode fazer aí, ó, da forma que você souber, tá? Eu não sou muito boa nisso. Mas você vai fazendo e regulando para que fique os dois da mesma proporção, mesmo tamanho, que não fique muito grande. Aí, eu vou cortar o excesso. Corto aqui. Opa, tinha um restinho de papelão na tesoura. E aí, a gente ajeita. Para não desmanchar, o que que eu indico? Você pode pegar a cola e dar um pingo de cola bem aqui, ó, nesse miolinho. No tapete eu coloco pérola, mas aqui eu acho que não é muito bom colocar pérola, porque já vai ficar muito apertado, tá? E, não podemos esquecer de fazer o picozinho aqui, ó, no finalzinho da fita. Você dobra no meio e faz um picô, ó. Tá vendo? Nas duas. Dobra no meio. Segura. Opa! E aí, fica esse detalhe aqui, né? Então, pessoal, você vai fazer isso aqui, onde a gente acabou de fazer. E aqui também eu vou fazer no meu, tá? Eu vou fazer e depois eu volto com você. E para não ficar soltando, você pode dar um pontinho com a agulha mais fina ou pingar cola para o laço não desfazer, belezinha? E agora eu vou fazer aqui o laço que falta e os arremates finais. Bom, pessoal, assim ficou o nosso porta-papel. Olha como que ficou aqui na parte de trás, tá vendo? Agora, eu vou virar aqui para que vocês vejam a parte da frente. Gente, ele ficou muito fofo, muito meigo, amei. Aqui eu já coloquei, ó, a minha etiqueta no rose gold também, para combinar com esse rosa. E esse lacinho, né, deu todo o detalhe e diferença na nossa peça. Bom, pessoal, quem quiser fazer com dois, é só fazer 2 motivos e seguir o mesmo procedimento que seguimos aqui, tá? E quem quiser fazer com um também, é o mesmo procedimento, é só diminuir a quantidade de square, belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado, que agora vocês possam estar aí completando o seu jogo de banheiro. Um grande beijo e fiquem com Deus!